Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, graça e paz. Você está feliz nessa manhã? Hoje, dia 11 de janeiro de 2026, como o tempo passa depressa. Hoje já passamos aí 10 dias do primeiro mês do ano novo, que já não é mais tão novo assim. Já daqui a pouco aí já vamos estar findando esse primeiro mês, mas a nossa alegria continua porque ela vem do Senhor. Eu quero te convidar nessa manhã, antes de nós iniciarmos a nossa escola dominical, eu quero te convidar para nós orarmos. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor Deus, nessa manhã nós queremos louvar o Teu nome, bendizer o Teu nome e pedir que o Senhor continue conosco. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado por esse dia que o Senhor fez, e agora de uma maneira especial, vem sobre nós com poder e graça, e que essa aula nessa manhã, Pai, esse compartilhar nessa manhã, possa abençoar a minha vida e abençoar a vida daqueles e daquelas que vão participar nessa manhã. Entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, esse mês nós vamos ter aí um tempo diferenciado de EBD, Escola Bíblica Dominical. Esse mês de férias, mês que os irmãos estão viajando, estão com as famílias. Então nós temos feito isso há alguns anos já. Então nós teremos 3 domingos de Escola Dominical através do YouTube. Então hoje, o primeiro domingo, dia 11 de janeiro, nós vamos ter uma série muito especial, dia 11, dia 18 e dia 25, nós vamos falar então um pouquinho sobre paixão. E essa série tem como título, inspiração, numa série especial chamada Paixão Contagiante. Nós vamos falar sobre paixão contagiante por Deus, paixão contagiante por santidade. E o último domingo, nós vamos falar um pouquinho sobre uma paixão contagiante pela igreja. Então, você é o nosso convidado, você é a nossa convidada. Claro que, da forma online, a gente precisa ser um pouco mais sucinto, porque você não está aqui para a gente conversar pessoalmente, debater, mas se você tiver alguma dúvida, depois você pode tirar aí através do grupo da igreja, e aí a gente vai conversando, tá bem? Então, hoje nós vamos começar com a primeira lição dessa série, Paixão Contagiante. Você vai ouvir falar muito sobre isso nesses 3 domingos. E hoje é muito especial porque nós vamos falar de paixão por Deus. E você sabe, você que me escuta quase todos os domingos, não sei se isso é bom, né? Mas se você gosta, você sabe que através ali sempre do texto, através ali da primeira frase, através do título, eu gosto sempre já de expor aquilo que vai ser falado nessa manhã. E aí eu fui buscar um pouquinho o significado de paixão no dicionário, e paixão é um sentimento intenso. Paixão também pode ter o significado de avassalador, pode ser também uma forte atração que gera dependência, pode ser traduzido também por euforia. E o que é contagiante? O significado de contagiante é que algo ou alguém que está contagiado, ele espalha facilmente algo para alguém ou de alguém, de um lugar para o outro. Claro que aqui a gente vai falar de algo contagiante do lado bom. Então pode ser alegria, entusiasmo e por aí vai. Então o que é uma paixão contagiante por Deus nessa manhã, onde nós vamos trabalhar? Aí, ajuntando essas duas coisas, a gente pode traduzir como um sentimento intenso, avassalador por alguém ou por algo que facilmente é espalhado de um lugar para o outro, de um ambiente para o outro, e através de alegria e entusiasmo. E olha que especial, nós vamos falar sobre essa paixão por Deus, esse amor por Deus e esse sentimento de euforia
pelo nosso Deus. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Geralmente, o pastor Daniel, que começa os seus sermões, os seus compartilhar com perguntas, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você já se apaixonou por alguém? Se sim, né, se lembre aí. E como foi viver apaixonado? Como era o seu comportamento no dia a dia, movido por essa paixão? A outra pergunta: você já foi correspondido em uma paixão? E se sim, como foi? E quando você não foi correspondido, como você agiu? Meu irmão, minha irmã, paixão contagiante nessa manhã não é entre um homem e uma mulher, mas eu quis trazer essa pergunta para você, se você já foi apaixonado por alguém, porque você vai se lembrar de como esse sentimento fez diferença na sua vida, para um lado bom ou para um lado ruim. Mas nessa manhã, essa paixão contagiante que eu quero trazer para nós não é em relação a um homem ou com uma mulher, mas é uma paixão contagiante que se trata de um avivamento espiritual. Olha que interessante esse estudo nessa manhã trazer essa analogia para nós, porque aí fica mais fácil de nós entendermos. Toda paixão tem o seu objeto de desejo. Olha que especial, toda paixão tem o seu objeto de desejo. E se nós estamos falando aqui de uma paixão contagiante por Deus, nessa manhã, nós sabemos qual é o objeto. Claro que não é um objeto, mas é uma pessoa do nosso desejo. E ele se chama Deus, ele se chama Jesus, ele se chama Espírito Santo de Deus. Numa paixão romântica, que não é o caso aqui por Deus, mas só para você entender, o alvo é o homem ou a mulher. Mas nesta manhã, nós vamos tratar de uma paixão contagiante, de uma paixão avassaladora, mas é pelo nosso Deus. Por santidade, na próxima semana, e na última semana, uma paixão contagiante pela igreja. E como foi, então, você se sentir apaixonado? E a minha outra pergunta para você nessa manhã: você já esteve apaixonado por Deus? Você já se apaixonou? Você se lembra o dia que você se converteu? O dia que Jesus, ele foi irresistível na sua vida, ao ponto de você entregar a sua vida e você pensar nele 24 horas por dia, você querer estar perto de Deus 24 horas por dia, você querer essa presença de qualquer forma? Como foi isso? Você já com certeza já se sentiu apaixonado por Deus, porque senão você não teria entregue a sua vida a Ele. E você acha possível se apaixonar por Deus? Você acha possível? Você que já se apaixonou, você sabe que sim, mas talvez alguém esteja me escutando nessa manhã, pode pensar assim: olha, eu nunca fui apaixonado por Deus, mas você acha possível isso acontecer? Claro que é possível. E por que é possível? Porque Ele nos amou primeiro. É isso que essa lição traz de entendimento para nós essa manhã. Em que a paixão por Deus se assemelha ou se diferencia da paixão romântica. É claro que ela é diferente de uma paixão romântica. Uma paixão romântica entre um casal, entre um homem e uma mulher, tem outros interesses. Existem inúmeros interesses que não é aquele que, quando nós nos apaixonamos por Deus, ele se assemelha. Mas tem uma coisa que com certeza é comum: é o amor que nós sentimos, tanto por um homem quanto por Deus. Esse amor que abre as fronteiras, esse sentimento intenso, essa forte atração, ela é comum nos dois casos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: talvez a paixão pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu namorado, pela sua namorada, vai se tornando um amor que ele não é que ele se esfria, mas ele tende a ficar um amor mais equilibrado. Mas a paixão que eu quero que você nessa manhã entenda, essa paixão contagiante, que ela nunca vai passar
por Deus, nós precisamos sempre aquecer o nosso coração, ativar esse sentimento, para que ele não se torne somente um amor de equilíbrio, mas que continue sendo isso que eu disse aqui, esse sentimento intenso, avassalador, de forte atração, de dependência e de euforia. Estar apaixonado por Deus é uma experiência muito próxima ao se apaixonar por alguém, como eu acabei de dizer. É uma experiência próxima. E uma das principais características da paixão é o desejo de se estar com a pessoa amada, não é verdade? Quando nós começamos a namorar, quando eu comecei a namorar o pastor Daniel, o meu desejo era ter ele perto em todo o tempo. Claro que esse sentimento continua dentro de mim, mas hoje é diferente, porque hoje a gente tem um amor equilibrado, mas a paixão que eu e você precisamos sentir pela presença de Cristo é essa paixão contagiante que não passa nunca, se torna amor, óbvio, porque Deus é amor, mas a paixão que nós precisamos ter é ao ponto de nós dependermos do Senhor Jesus 24 horas por dia. E eu quero ler com você um texto muito especial, se você conseguir abrir aí a sua Bíblia na sua casa, Isaías, capítulo de número 55. Nós vamos ler os primeiros 9 versículos dessa primeira aula dessa manhã, nessa manhã deste mês, falando sobre paixão contagiante por Deus. Diz assim, Isaías 55, verso de número 1. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e tomem. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouça-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Venham, eu fiz uma testemunha dos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza, você convocará nações que você não conhece. E nações que não conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu a você esplendor. Olha o que fala o verso de número 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. E o último verso. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías declara aqui no 55, verso de número 6, que nós devemos buscar o Senhor enquanto é possível achá-lo. E meu irmão, sabe quando que você vai achar o Senhor? Quando você estiver apaixonado por Ele. Quando nós estamos apaixonados pelo Senhor, nós queremos encontrá-lo todos os dias, todas as horas, e é isso que essa lição quer trazer para nós nessa manhã. Que um dia, talvez essa presença não será mais possível para nós. Aqui diz bem claro, busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Duas coisas são muito importantes aqui que a gente pode aprender com esse verso. Buscar a Deus é real e é possível. É possível buscar a Deus e achá-lo. Isso é uma afirmação do profeta. O profeta acaba de dizer isso para nós. E Ele está perto para ouvir o clamor do ser humano. Ele está perto para ouvir o seu clamor, meu irmão, minha irmã. Pois Ele está acessível. Buscar a Deus é algo que requer fé.
já que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Sabe o que significa isso? Que uma paixão contagiante por Jesus é querer achá-lo todos os dias, é querer buscá-lo todos os dias. Meu irmão, talvez você já acostumou tanto com aquele objeto da sua paixão do passado, o seu namorado, a sua namorada que se tornou esposo, esposa, que a presença dele faz falta, mas você até consegue viver uns dias, um mês, talvez ele tenha que trabalhar fora, a gente consegue, a gente dá um jeito e a gente é resiliente e a gente às vezes precisa se adaptar ao meio. Mas eu quero dizer para você, uma paixão contagiante por Deus, a sua presença precisa ser todos os dias, todas as horas da nossa vida. É isso que esse texto quer nos trazer. Buscar a Deus é uma oportunidade que a gente pode dizer que é passageira. Sabe por quê? Por 2 vezes aqui, o profeta Isaías apresenta a palavra enquanto. Busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Sabe o que isso significa? Que um dia, talvez eu e você vamos buscar ao Senhor. Ou outros povos buscarão ao Senhor e não vão encontrar o Senhor. E sabe quando a gente continua buscando ao Senhor? Quando nós somos apaixonados por Ele. Quando verdadeiramente nós dependemos dEle. Quando a intensidade do nosso amor chega a ser avassalador. Essa é a dependência que nós precisamos ter do Senhor Jesus. Não há como definir o tempo dessa busca, desse enquanto. Claro que não. Nós não temos um calendário que a gente vai acessar esse calendário e esse calendário vai dizer assim, olha, até o ano de 2026 será possível, até o ano de 2030, até o ano de 2050. Não, nós não temos esse poder. Mas o que precisa estar claro na nossa mente é a certeza de que a oportunidade para se apaixonar por Cristo todos os dias é agora. Essa é a oportunidade da nossa vida. Essa paixão contagiante não pode passar assim como um dia passou do nosso esposo, da nossa esposa. E aqui eu não estou falando que você deixou de amá-lo, mas aquela paixão, com o decorrer do tempo, essa paixão ela vai se tornando outro sentimento. Mas aqui a paixão contagiante por Deus precisa ser todos os dias. Se buscar a Deus é possível, e temos que entender que hoje é a oportunidade, porque um dia essa oportunidade pode se passar, ser passageira. Então o que nós devemos fazer para nos aproximarmos de Deus? O que eu e você precisamos fazer para que essa paixão nunca acabe da nossa vida? Buscar a Deus com sinceridade e buscar a Deus com intensidade. Meu irmão, quem está apaixonado, o seu objeto da paixão precisa ser nessa intensidade, o mais sincero possível e com maior intensidade. Jeremias declara que devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Meu irmão, o seu coração está pulsando, nesse momento está batendo dentro do seu peito. E é assim que você precisa buscar o Senhor. Você precisa buscar Ele com uma paixão do tamanho que você escute as batidas do seu coração com as batidas do coração de Cristo. Qual é outra forma de nós deixarmos esse amor agir em nós todos os dias, além de buscar a Deus com sinceridade e intensidade? É buscar a Deus com perseverança. Meu irmão, no decorrer da nossa vida, no caminhar da nossa vida, muitas coisas vão tentar tirar o nosso foco. Muitas coisas vão tirar a nossa atenção, muitas coisas vão desviar o nosso olhar, muitas coisas vão invadir o nosso coração. Mas eu e você precisamos buscar ao Senhor com perseverança, para que essa paixão contagiante por Deus permaneça em mim e em você. Outra coisa, outro detalhe que é importante é buscar a Deus com humildade. Buscar ao Deus com humildade nos torna ainda mais apaixonados por Ele. Buscar a Deus pede dedicação à oração. Sabe o que é oração? Oração é falar com Deus.
E quanto mais nós oramos, mais nós identificamos que somos apaixonados por Deus. Quando nós oramos, nós falamos com Ele. E não é assim? Quando nós estamos apaixonados, nós queremos ficar 24 horas com a pessoa a qual nós nos apaixonamos. E assim precisa ser com Deus. A gente precisa buscar Ele e nos dedicarmos à oração. E o último tópico, buscar a Deus para que a nossa paixão contagiante continue por Ele, precisa que nós nos arrependamos dos nossos pecados todos os dias. O arrependimento é um fator essencial para nós continuarmos apaixonados por Cristo. E eu concluo aqui nessa manhã, nessa primeira série, dessa paixão contagiante. Nós aprendemos que a paixão por Deus se manifesta quando nós o buscamos. E o que é buscar a Deus? Buscar a Deus é quando eu entendo que isso pode ser real. Buscar a Deus é real e é possível, pois Deus existe e está acessível a todos nós. Buscar a Deus é uma oportunidade que é para nós agora, mas que um dia pode ser passageira. Buscar a Deus pede sinceridade e intensidade. Buscar a Deus pede perseverança. Buscar a Deus pede humildade, pede dedicação e oração. E buscar a Deus exige de nós, ou melhor, pede de nós arrependimento. Meu irmão, eu termino nessa manhã esse pequeno compartilhar, dizendo para você que você e eu precisamos continuar buscando ser apaixonados por Cristo. Um dia Ele nos amou primeiro. Ele escolheu te amar primeiro. E é por isso que é possível nós nos apaixonarmos por Ele todos os dias. Quando você olha a cruz do Calvário e vê a cruz vazia, é porque um dia Deus, o nosso Deus, enviou Jesus para morrer na cruz. E Ele não está mais ali porque Ele é apaixonado por mim e por você. E sabe como nós podemos retribuir essa paixão? Também nos apaixonando por Cristo todos os dias. Se você já não sente mais essa dependência do Senhor, se você já não sente mais esse sentimento intenso, se você já não sente mais essa atração forte, em nome de Jesus, eu vou orar por você nessa manhã, e que você possa também orar, para que o Senhor possa desenvolver em você novamente essa paixão. Amém? Se você tem alguma dúvida sobre essa aula, sobre esse compartilhar, nos envie no particular, escreva aí no chat, e nós vamos com certeza dar uma devolutiva para vocês. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, como é bom te buscar nessa manhã. Como é bom, Senhor, poder estudar a tua palavra. Como é bom, Senhor, poder ouvir que o Senhor é apaixonado por nós. E nós queremos ter uma paixão contagiante por ti, ao ponto de nós contagiarmos outras pessoas. Senhor Jesus, se existe alguém, Pai, no nosso meio, que já não sente mais essa paixão, já não sente mais o desejo de estar contigo em todo o tempo, Senhor Jesus, ajude para que a gente possa voltar a sentir esse desejo, esse sentimento, Pai, porque a gente nunca se afaste de Ti. Muito obrigado por esse tempo de escola dominical. Abençoe cada irmão, cada irmã, e que esse domingo possa ser um domingo maravilhoso na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão e minha irmã, você que ficou até o fim dessa aula, obrigado, e é muito bom poder estar aqui nessa manhã. E lembrando que já às 19 horas nós teremos o nosso culto, e o nosso culto não é de forma online, também online, mas é presencial, então que você possa vir logo mais às 19 horas, venha, traga mais alguém, e em nome de Jesus, que você continue espalhando esse amor contagiante para onde quer que você vá. E nós temos 2 aniversariantes essa semana. Dia 15, quinta-feira, nós temos um aniversariante muito especial. O Gael comemora mais um ano de vida. Então, se o Gael não vier na igreja hoje, pela noite, depois dá uma ligada para ele no dia 15, quinta-feira, porque o Gael está completando mais um ano de vida. E dia 17, sábado, a nossa irmã Silvia
também completa mais um ano de vida. Que Deus possa abençoar cada aniversariante, que Deus possa abençoar você. Bom domingo, fiquem com Deus e até mais.